amados irmãos, por essa oportunidade, né? Poder louvar o nome do Senhor, né? Eu sei que é o desejo de muitos crentes, né? Poder estar na presença do Senhor, né? E estamos impedidos devido a essa pandemia, mas nós não devemos, né, desfalecer. Temos que estar animados, firmes do Senhor e sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós, né? Nós estamos debaixo da proteção do sangue do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar confiando nele, porque o Senhor é aquele que sempre nos dá a vitória. Glória a Jesus. Amados irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Os irmãos que vêm acompanhando as lives, né? Semana passada nós terminamos o estudo, né, acerca do cristão como soldado, né? Tivemos aí, foi em 8 partes aí, tivemos aí oito partes desse estudo, né? Se você acompanhou, né? E se você também quiser saber, né, nós temos aí na nossa página do Facebook, né, AD Ipiranga Promissão, né, você pode ali participar também, né, já vendo esses vídeos que foram postados aí, né, ok? E nessa noite, irmãos, nós vamos então para a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 20, é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Graças a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 15 a 20, está escrito: E, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos, e à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. Amém, irmãos? Aí está a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, né? E o tema dessa mensagem, né, para que você possa estar aí bem sintonizado dentro daquilo que nós vamos estar meditando nessa noite, o tema é: Deus não aceita desculpas. Esse é o tema que nós vamos então discorrer nessa noite, né? Deus não aceita desculpas. Então nós vamos então para a definição dessa palavra, desculpas. Quando nós vamos para o dicionário, nós vamos descobrir que essa palavra desculpa quer dizer, é um apelo de perdão, direcionado a alguém quando há presença de culpa. Então uma desculpa, ok? Existe lá a presença da culpa e alguém alguém faz um apelo de perdão, ok? Mas também no sentido figurado quer dizer o seguinte: designa uma farsa real ou de ficção cuja pessoa diz para justificar a ausência de culpa. Aí a coisa pega, né? Porque aí na verdade é uma invenção. Por isso que no sentido figurativo é uma farsa real ou ficção, ok? Então nós vamos então analisar esse texto da palavra de Deus, né? Nós encontramos aí pessoas se desculpando, né, por não atender o convite desse homem. Tá vendo? Temos aí 3 casos de pessoas que ao receber o convite se excusaram, deram lá uma desculpa, né, para não estar atendendo o convite desse homem. Agora eu pergunto, por que não aceitaram o convite desse homem? Por quê? Qual foi a razão, né? E nós observamos o seguinte: é porque todos eles tinham outras prioridades. Olha aí, né? Eles não aceitaram o convite porque tinham outras prioridades, né? Cuidar de negócios. E na verdade, irmão, essa é a prioridade entre os mundanos. Os mundanos estão preocupados com seus negócios, né? E outros estão também, né? Outro motivo que nós encontramos aí são motivos pessoais,
que se colocam acima, né, e colocam como importante na sua vida. Então, duas coisas aí: negócios e coisas pessoais, para não atender o convite desse homem. Então, nós observamos aí pela palavra de Deus, né? Então, eu pergunto: será que Deus aceita as nossas desculpas? Esse é o que nós vamos meditar nessa noite, né? Por quê? Porque as desculpas estão aí, e elas acontecem mesmo, e acabam se tornando uma muleta na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, para não atender a obra de Deus, para não fazer a vontade de Deus, eles encontram desculpas, e eles se estribam nessa desculpa. Mas a pergunta é: será que Deus aceita as nossas desculpas? Então nós vamos procurar tentar responder nesta noite, né? Uma coisa, primeiro que nós temos que lembrar: Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Onipotente porque Ele tem todo o poder, onipresente porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E onisciente é porque Ele sabe todas as coisas. Então daí você já começa a pensar, se quando nós damos uma desculpas para Deus, podemos até dar desculpa para uma pessoa que não sabe o que está por trás. Agora, para Deus, Deus sabe exatamente o que está acontecendo, né? E quando alguém fala a verdade, ou quando a pessoa fala mentira, para poder então, né, se excusar. Então nós vamos então para a palavra de Deus. Eu quero fazer aqui uma comparação, né, com o texto lá de Mateus, capítulo 22, versículos 5 a 7. Então nós vamos comparar esse texto aí de Lucas 14 com Mateus 22, versículos 5 a 7. Como nós não temos aqui, né, não estamos com a igreja presente, então vocês acompanhem aí, né? Abra sua Bíblia e eu estarei fazendo a leitura da palavra de Deus. Vamos comparar. A pergunta é: Deus aceita as nossas desculpas? Vamos para o texto. Mateus 22, 5, versículo 7 diz assim: porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Olha aí, né? Uma comparação desse texto, né? Nós observamos aqui que aqui mostra qual foi a posição desse rei, né? Ao fazer o convite e receber as desculpas dos seus convidados. Aqui Mateus deixa muito claro que quando ele recebe a notícia de que aquelas pessoas, os convidados, não aceitaram, ele se encolerizou, né? Ele ficou irado, né? Irado, por quê? Porque na verdade nós observamos aqui que uns foram cuidar dos seus negócios, quer dizer, o seu campo. Outros até se apoderaram dos servos e até ultrajaram e mataram. E aí então esse rei se encolerizou e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Na verdade, quando nós vamos para o texto e nós vamos observar a quem se refere, nós bem sabemos a quem Jesus está se referindo aqui. Ele está se referindo aos judeus, que infelizmente, né, tinham o convite, mas rejeitaram, eles não aceitaram, eles não receberam a graça de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles o rejeitaram, e ao rejeitar, isso é lógico, causou ira ao coração do Pai, e ir ao coração de Deus. E nós sabemos, irmão, né, por conta dessa rejeição, nós sabemos que esta palavra se cumpriu na íntegra, né? Porque na verdade foi isso que aconteceu. Ao rejeitar o Messias, Jerusalém pagou um preço muito caro, e os judeus também pagaram um preço muito caro. Por quê? Porque ficaram sem pátria durante muitos anos, ficaram sem pátria por causa dessa rejeição. Então os irmãos observam aí, e aí já está a posição desse rei. Ele aceitou as desculpas? Não. Ele não aceitou a desculpa. É onde nós respondemos a pergunta desta noite, né? Deus aceita as nossas desculpas? Deus não aceita as nossas desculpas. É um desrespeito muito grande a uma autoridade máxima,
Aqui esse rei representando a Deus. Então, ao rejeitar, eles estavam desrespeitando essa grande ou máxima autoridade que é o nosso Deus. E Deus, como eu disse, Ele é onisciente, Ele sabe exatamente os motivos, Ele sabe exatamente o que levou a não aceitar esse convite. Então, amados irmãos, nós temos que lembrar, nós somos frutos da graça de Deus. O Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Então nós precisamos lembrar, nós não éramos dignos desse convite, nós não éramos dignos. É puramente graça, isto é, favor imerecido. Ninguém está na casa de Deus, ninguém está servindo a Deus por mérito, nós estamos servindo a Deus por misericórdia, né? Deus Ele nos amou de uma forma tão tremenda e maravilhosa, que foi capaz de dar a vida do seu próprio Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então nós somos convidados ao convívio desse rei, e nos é facultado o direito de fazer parte desse reino. Olha que coisa gloriosa, né? O Senhor, né? Ele quis fazer isso. Nenhum de nós merecíamos, né? Mas o Senhor nos lançou esse convite. O Senhor nos trouxe para o seu convívio. Nós agora fazemos parte desse reino, do reino de Deus, né? E você sabe, esse reino de Deus com todos os seus privilégios, mas também com todas as suas obrigações também, né? Porque não é só privilégio, é obrigações também, né? Então, mas acima de tudo, irmãos, é uma honra poder fazer parte desse reino. É uma honra receber esse convite do Senhor nosso Deus e aceitar esse convite. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos então à frente, vamos buscar outros textos aí e vamos confirmar que Deus não aceita as nossas desculpas e que no fim todos aqueles a qual Deus chamou, eles tiveram que atender à vontade do nosso Deus, ok? Então vamos aí para o primeiro exemplo. Eu quero pegar o primeiro exemplo, Moisés. Vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Vamos lá para Êxodo capítulo 3, versículo 11. Vamos ver as desculpas de Moisés. Vamos lá, Êxodo 3, 11, está escrito: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha aí, né? Quando Deus chama Moisés, e bem, quero lembrar aqui nessa noite, Deus não erra. Deus não erra. Deus, quando Ele chama, Ele sabe exatamente quem Ele está chamando, né? Deus não erra o alvo, porque Deus não peca, porque errar o alvo é pecado. Pecar quer dizer errar o alvo. Então Deus não peca, então Ele não erra o alvo. Quando Ele chama Moisés, Ele sabe exatamente quem Ele está chamando. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu e você, se você faz parte da obra de Deus, se você está servindo ao Senhor, Deus te escolheu e Ele não se enganou não. Ele sabe exatamente quem é você. Ele conhece o teu nome e sabe a razão porque fez o chamado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos observar aqui Moisés. Então, quem sou eu? Olha, quem sou eu? Vamos aí para o capítulo 4, versículo 10. Mais uma desculpa de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha aí, né? Continua dando desculpa, querendo sair fora, querendo não atender o chamado de Deus, né? Então aqui, primeiro ele diz: quem sou eu? Segundo, agora ele vai dizer aqui, né? Não sou homem eloquente, eu não sei falar, né? Eu não sei falar, porque sou pesado de língua, pesado de boca e pesado de língua. Olha aí, né? Ele dá desculpa de que ele não sabe falar. Vamos para o versículo 13, ele continua ainda, né, se desculpando. Olha lá, versículo 13, ainda do capítulo 4. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Olha aí, né? Vamos dizer, o Senhor está errado, não sou eu.
envia quem o Senhor realmente quer enviar. Mas Deus, irmão, queria enviar era Moisés, não era outro não, né? E nós observamos, irmão, quantas desculpas Moisés apresentou diante de Deus, mas apresentando que a sua incapacidade. E eu quero lembrar nessa noite, Deus não chama os capacitados, Deus chama e capacita. Bendito seja o nome do Senhor, né? Deus chama exatamente os incapacitados, para que Ele possa então capacitar. Então a desculpa que Moisés estava dando, não tinha razão, porque ele estava simplesmente dizendo isso: eu sou incapaz de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas uma coisa é certa, irmão, ele deu muita desculpa, mas por fim, ele teve que ir e atender à vontade do Senhor. Vamos ver isso? Êxodo capítulo 4, versículo 18, olha aí, no final de tantas desculpas, Deus não aceita as desculpas de Moisés, e Moisés é obrigado, né, a se dobrar e atender ao chamado do Senhor nosso Deus. Êxodo 4, 18, olha o que está escrito aí. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Que coisa gloriosa, né? Então está aí, né? Irei agora. Olha, Deus chama, Ele dá desculpa, Deus não aceita, por fim ele se convence e ele diz: eu irei agora. Não adianta apresentarmos desculpas diante do Senhor. Quando o Senhor nos chama para a sua obra, Ele sabe exatamente o que está fazendo. E o que nós temos então que fazer? Aceitar o seu chamado e fazer a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. A obra está aí para ser feita, e nós não podemos parar, temos que fazer, e o Senhor nos chamou exatamente para isso, né? Então Moisés, Deus não aceitou as desculpas de Moisés. Vamos para Juízes capítulo 6, versículo 15. Vamos lá, agora vamos ver as desculpas de Gideão. Olha lá, Gideão apresentando desculpas também no seu chamado. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, né? Olha lá, Juízes capítulo 6, versículo 15. Olha o que ele responde aí. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha, como diz mais um, né, dizendo: o senhor está errado, não sou eu não, o senhor se enganou, né? O senhor se enganou, por quê? Porque a minha família é a família mais pobre, né? E ainda da tribo de Manassés, ainda sou da tribo de Manassés, uma tribo pequena, né? E o menor, e eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Olha só, né? Ele se menosprezando ao máximo, né? Para não atender ao chamado do Senhor, achando que não era ele que deveria então estar ali para fazer esta obra, né? Nós encontramos Gideão dando a desculpa de que era pobre, o menor, mas ele acabou atendendo ao Senhor, porque o Senhor, irmão, Ele tem argumento. O Senhor, Ele tem argumento para as nossas vidas. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Ele tem argumento para nos convencer de que Ele está certo e de que nós estamos errados, e nós somos obrigados a acatar o seu chamado e a fazer a sua vontade. Vamos lá, vamos ver isso? Juízes capítulo 6, versículo 24, mostrando que Gideão então acata a vontade de Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Que coisa gloriosa, né? Então vamos lá, Juízes 6, versículo 24. Está escrito: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiritas. Olha aí que coisa gloriosa. Quando ele levanta esse altar, ele está então se dobrando e aceitando a vontade de Deus na sua vida. Todas as desculpas caíram por terra e ele entendeu que era melhor fazer a vontade de Deus. Meu amado irmão que está me ouvindo e acompanhando aí pela live, não adianta
O Senhor, Ele sabe o que faz. E se Ele te chamou, Ele não te chamou para você estar parado. Ele não chamou você para inventar desculpas, para não fazer a vontade de Deus. Nós temos é que fazer a vontade do Senhor. O Senhor está certo e as nossas desculpas não valem nada. Nós temos é que acatar a vontade do Senhor e fazer exatamente o que Ele quer. Quer ser abençoado? Vamos estar no centro da vontade do nosso Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então vocês já observaram, Deus não aceita as desculpas de Moisés, Deus não aceita as desculpas de Gideão. Vamos lá, vamos ver mais um exemplo aí. Jeremias, capítulo 1. Jeremias também procurou argumentar com Deus para não atender o seu chamado, arrumando desculpas. Mas vamos ver qual foi o resultado. Jeremias capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Olha o que está escrito: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas olha o que o Senhor responde para ele. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, né? Olha aí, né? Deus chama Jeremias então se acha, né, numa condição de que não, eu não sei falar, eu sou ainda uma criança. Mas para Deus não. Deus então ele argumenta com Jeremias dizendo, né, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Então as desculpas de Jeremias, né, alegando fraqueza, sua fraqueza, eu sou uma criança, não sei falar, Deus não aceitou as desculpas de Jeremias, né? E ele teve de exercer o ministério dado por Deus. Amados irmãos, é coisa gloriosa. Quando você lê acerca da vida de Jeremias, você vai ver o quanto Deus usou Jeremias, né? Ele sofreu muito, lógico, sofreu por demais, né? É considerado até o profeta chorão, porque ele amava por demais a sua nação, e vendo a situação da nação, é lógico, ele sofreu junto com a sua nação, mas ele cumpriu o seu ministério. Ele preferiu aceitar a vontade de Deus do que se apoiar nas suas desculpas. Não há desculpa, né? Se você está aonde está, é porque Deus te colocou aí, e você deve então, aceitar essa vontade de Deus e fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então nós observamos, irmão, está aí, né? Moisés, Gideão, Jeremias. Poderiam citar até muitos mais que tentaram arrumar uma desculpa, mas eles preferiram abandonar aquelas desculpas e aceitar a vontade de Deus. É muito melhor, irmão. Deus tem uma obra muito grande para realizar através das nossas vidas, quando nós nos colocamos à sua disposição. Não há, quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele tira toda a preguiça, Ele tira todo o desânimo, Ele nos reveste de força, Ele nos enche do seu Espírito Santo para nós realizarmos a sua obra. Então não há desculpa. Essas desculpas são fraquezas, essas desculpas são ferramentas do inimigo para impedir que a obra de Deus se realize. Mas o sangue de Jesus tem poder, e nesta noite nós estamos chegando à conclusão: não podemos arrumar desculpa, porque desculpa existem, mas para Deus não serve. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Então vamos lá. Então eu pergunto: qual é a nossa prioridade como homem espiritual? Olha aí, nós acabamos de mostrar aí a prioridade do homem mundano. Vimos lá no texto, né? Ele está preocupado com os seus negócios, ele está preocupado com a sua vida pessoal, e a obra de Deus fica lá, fica para depois. Agora o homem espiritual é diferente. O homem espiritual, ele é totalmente diferente. E eu quero então tomar nessa noite o modelo, o nosso modelo, que deve ser o modelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículo 49, né? Então qual é a prioridade do homem espiritual?
Olha lá, Lucas capítulo 2, versículo 49. Olha aí Jesus é um exemplo, né, do homem espiritual. Glória a Deus, aleluia. Está escrito: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabieis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Jesus é o nosso exemplo maior. Olha lá, aonde é que estava Jesus? E olha, com 12 anos de idade, ainda garoto, né? Olha aí, desfazendo as desculpas de Jeremias, já caiu por terra a desculpa de Jeremias aqui, né? Jesus como um menino, ainda menino, 12 anos. E aonde que estava Jesus? Ele estava lá, estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando também. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Então é isso, Jesus é o nosso exemplo. Então o homem espiritual, ele está preocupado com os negócios do Pai. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Nós temos que cuidar dos nossos negócios, temos que nos preocupar com as nossas coisas pessoais, sim. Sim, lógico que temos, nós somos espirituais, mas também temos a nossa vida secular, e nós temos que nos preocupar. Agora, o que não pode acontecer é essas coisas estarem no primeiro lugar, né? Elas devem vir depois. Primeiro lugar deve estar o que? A vontade de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, porque quando Deus nos chama para realizar alguma coisa, nada pode nos atrapalhar. Não tem negócio, não tem coisas pessoais que podem nos atrapalhar de fazer a vontade do Pai, né? O Senhor, Ele tem a primazia na nossa vida, é o primeiro lugar, como Jesus nos ensinou, né? Lá no Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Louvado seja o nome do Senhor, que são as necessidades para a nossa vida física. Todas essas serão acrescentadas, e o Senhor vai cuidar de nós quando nós estivermos cuidando das coisas do nosso Pai. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, né? Então, eu quero dizer nessa noite, porque infelizmente há muitas desculpas. Meu Deus do céu, né? Quando eu começo a pensar, né? Nós como pastores, né? Que dirigimos igreja, lidamos com pessoas, quantas desculpas, inúmeras desculpas para não se dispor a fazer a vontade de Deus e nem a sua obra, né? Mas eu quero dizer nessa noite, chega dessas desculpas desfarrapadas, uma palavra muito estranha, né? Essas desculpas esfarrapadas. Esfarrapadas, coloquei até um desenho aí, né? Esfarrapadas. Que quer dizer o quê? Desculpas inconsistentes. Esfarrapadas quer dizer desculpas inconsistentes que não merecem crédito. A gente faz de conta que acredita. Quando alguém vem trazendo uma desculpa, a gente até faz de conta que acredita, mas a gente sabe, né, que o Deus está vendo e Ele não aceita aquelas desculpas. E as desculpas, irmão, muitas das vezes, quando as pessoas acostumam a usar desculpa, ele acaba se sentindo confortável, achando que isso vai resolver. Mas eu estou lhe mostrando nessa noite que não resolve, e nós vamos ver isso em detalhes, né? Olha aí, então chega dessas desculpas esfarrapadas, né? Essas desculpas inconsistentes que não merecem crédito. Nós temos que entender o seguinte: Jesus nos salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele curou a nossa cegueira, Ele curou a nossa paralisia, Ele curou a nossa surdez, Ele curou a nossa nudez espiritual. Para quê? Com o propósito de realizarmos a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Não somos mais cegos, não somos mais surdos, não somos mais paralíticos, né? E nem mais mudos. Nós agora estamos capacitados pelo Senhor para fazermos a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, façamos a obra de Deus com alegria.
não com pesar, nem com tristeza, mas façamos a obra de Deus com alegria, independente da situação. Eu estou pregando nessa noite sabendo o momento que nós estamos vivendo, é um momento de isolamento, é um momento que não podemos estar na casa do Senhor, mas nem por isso nós vamos deixar de fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, como nós falamos aqui no domingo, né? O Senhor é aquele que nos dá estratégia para fazermos a sua obra, bendito seja o nome do Senhor. Então façamos com alegria, vamos atender as suas ordens. E aqui eu quero tomar o exemplo do apóstolo Paulo. Olha lá, Atos 20, versículo 24. Esse é o exemplo para a minha vida e para a sua vida, como homens espirituais que nós somos, porque a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador, passamos a ser espirituais. Não somos mais apenas homens naturais, somos agora homens espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, olha o exemplo de Paulo aí, Atos 20, versículo 24. Olha o que ele diz aí: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí no seu lar? Louvado seja o nome do Senhor, né? Olha aí, né? Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, louvado seja a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí o apóstolo Paulo, o exemplo vivo para as nossas vidas, né? E é isso que nós temos que entender. O que nós temos de principal e mais importante na nossa vida é Deus, é a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos arrancou das trevas, nos tirou do mundo e nos confiou esta obra maravilhosa para nós fazermos, né? Então ouça isso com atenção. Nós somos culpados, sim. Temos condições plenas de realizarmos a vontade de Deus, fazermos a sua obra, pois Ele nos capacitou para isso. Mas muitas vezes permitimos, ouça isso, muitas vezes permitimos que desculpas, isto é, farsas, nos justifiquem para não fazermos a vontade de Deus. É isso aí, é uma farsa, é uma invenção, para não fazer a vontade de Deus, para não sair de casa, para não realizar a vontade do Senhor, inventa-se uma desculpa, para não aceitar uma posição dentro da casa de Deus, uma posição de liderança, não aceitar o ministério, arruma-se e inventa-se, porque isso é invenção, são farsas, isso é triste. Jesus não tem nenhuma culpa, nós é que somos culpados. E aqui eu quero lembrar da palavra de Pilatos, né? Palavra de Pilatos, eu quero lembrar a palavra dele, Lucas 23, versículo 4, provando que Jesus não tem nenhuma culpa e não tem mesmo. Jesus está isento de tudo. Louvado seja o Senhor. Ele não se enganou quando te chamou, né? Se o fardo está pesado, não reclame não, né? Você está dentro da vontade de Deus, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Jesus não é culpado de nada. Lucas 23, versículo 4, está escrito lá: e disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma desse homem. Pronto, Jesus continua não tendo culpa de nada. Nós é que nos fazemos culpados. Por quê? Porque Deus nos chamou, nos capacitou, nós temos condições de fazer, e aí inventamos desculpa para nos isentarmos. Mas o sangue de Jesus tem poder. Amados irmãos, quando usamos de desculpa, nos tornamos culpados. Pronto, você não era culpado, mas no momento em que você usou uma desculpa, você inventou uma desculpa, você passou a ser culpado. E aí a coisa pega, né? Aí a coisa se torna muito séria. Vocês querem ver? Vamos lá para Naum, vamos para o profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, porque aí a coisa começa a se tornar mais séria. Nós usamos desculpa, não tínhamos culpa, mas ao usarmos desculpa, nos tornamos culpados. E olha aí, Naum, capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito:
Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Vocês prestaram atenção aí? Então, quando nós usamos desculpas, nós nos tornamos culpados. E aí, olha a palavra de Deus para nós aí: o Senhor é tardio para irar-se, lógico. O Senhor é longânimo, o Senhor espera, o Senhor dá tempo para que venhamos a cair, cair em si e perceber o erro que estamos cometendo. Só que tem um porém: Ele é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Deus não erra, né? Os homens nos seus julgamentos erram. Muitas das vezes a pessoa é culpada e trata como inocente, e o inocente trata como culpado, mas Deus não. Deus, ele sabe todas as coisas, e aí ele não tem o culpado por inocente. Olha aí, então a coisa começa a ficar mais séria. Vamos lá para Tiago, capítulo 5, versículo 16. Não, uma desculpinha, é uma desculpinha só. Não, vamos tomar cuidado, não existe pecadinho nem pecadão, precisamos tomar cuidado, nós estamos isento, nós estamos inocentes, mas no momento em que nós arrumamos uma desculpa para não fazer a vontade de Deus, nós nos tornamos culpados. Vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 16, há uma exortação para nós aqui, olha aí, olha o que diz aí: confessai as vossas culpas, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aqui a coisa pega, porque quando nós lemos aí, confessai as vossas culpas, e lá no final, para que sareis. Então nós damos a entender que desculpas pode levar a uma enfermidade, e essa enfermidade da alma, Eu sempre gosto de separar doença física, enfermidade, alma. Então, quando se usa de desculpas e está se vivendo de desculpas, achando que está tudo bem, muito pelo contrário, uma enfermidade está na alma desta pessoa, Então, a única forma de ser curado dessa enfermidade é confessando. Olha que coisa, Então, sem confessar, é pecado, Então, que o Senhor possa nos ajudar, que nessa noite possamos ser sarados, toda desculpa caia por terra, toda desculpa seja desfeita, que o inimigo seja envergonhado nesta noite, e as desculpas que eles têm trazido para nossas vidas, elas caiam por terra hoje, sejam lançadas fora da nossa vida, Louvado seja o Senhor, e sejamos sarados para a glória do nome do Senhor, Precisamos estar livres de toda culpa, para que possamos dizer como disse Jó. Olha lá, vamos lá para Jó capítulo 33, versículo 9. Quando nós confessamos, abandonamos, tiramos todas essas desculpas esfarrapadas, nós somos curados, e aí podemos dizer, estamos livres de toda a culpa, e podemos dizer como disse Jó, capítulo 33, versículo 9, olha o que está escrito lá, olha o que ele diz: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor, É isso que eu e você temos que dizer. Temos que ter essa capacidade, essa condição, como teve Jó, de dizer exatamente isso: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Se não estou fazendo, se estou impedido, é porque não tenho condições mesmo de fazer, Há uma justificativa, O próprio Deus, Ele está ali com a sua mão estendida, e não há condições de se fazer, mas agora, estando em condições de fazer e arrumando desculpa, está doente, mas a forma de sarar é confessando. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, Que não haja culpa em nós. Poder realizar a obra do Senhor, amados irmãos, é coisa gloriosa, e ainda teremos recompensa. Olha como Deus é bom, Além de nós fazermos o trabalho, o Senhor ainda vai nos recompensar. Olha lá, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Estamos caminhando aí para fecharmos esta mensagem. Vamos lá. Então, poder realizar a obra do Senhor é coisa gloriosa, e ainda teremos recompensa. Olha o que está escrito lá: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que coisa gloriosa, né? Quando nós terminarmos, né? E eu acho interessante que aí nessa versão corrigida, aqui ele usa a palavra tem uma recompensa, ele coloca no presente, né? Outras versões colocam terás uma recompensa, mas aqui nessa versão está dizendo tem uma recompensa, e é uma realidade, né? Nós já desfrutamos de uma recompensa aqui, e lógico, né, teremos ainda muito maior na eternidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Lamentações, capítulo 3, versículo 64. Então, além de nós trabalharmos sem termos méritos, mas nós trabalhamos, aceitamos a vontade de Deus, deixamos a desculpa de lado, então o Senhor vai nos recompensar. Ele nos recompensa e vai nos recompensar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, Lamentações 3, versículo 64. Tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Olha que coisa gloriosa, né? Então, amados irmãos, é lógico, o inimigo vai procurar atrapalhar de todas as formas, para impedir que você tenha obras, né? Para que você seja impedido de ter obras. Por quê? Porque haverá recompensa, tem recompensa tudo aquilo que fazemos na obra do Senhor. Não se esqueça, nós temos o inimigo que está sempre colocando empecilhos em nosso caminho, para desviar a nossa atenção para as coisas menos importantes. Olha aí, né? Eu e você sabemos exatamente, né, a posição, as coisas que são importantes, mas o inimigo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar empecilhos, ele vai colocar ali a cunha dele, para que nós, né, deixamos de olhar para as coisas verdadeiramente importantes e olhar para as coisas menores, né? Coisas de menos importância, não que não seja importante, mas de menos importância, né? E assim termos desculpa para não fazermos a obra de Deus. Quantos não têm desculpa, irmão? Por que você não está fazendo a obra de Deus? Eu trabalho muito, eu estou muito ocupado, né? Mas a minha casa, a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que dar atenção à minha família, eu tenho que fazer um lazer com a minha família. É tanta desculpa. Isso não quer dizer que você não possa fazer, lógico que pode fazer, mas se você estiver cuidando dos negócios do Pai, se você estiver cuidando, colocando em primeiro lugar, né, as coisas de Deus, Deus dará graça, Deus dará condições e tempo para você fazer todas as demais coisas. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Então, né, aí nós vamos encontrar um monte de desculpa, mas para isto devemos tomar um exemplo de Neemias. Então eu quero aqui trazer o exemplo de Neemias, né? Quando nós estamos falando de coisas importantes, vamos ver. Olha lá, Neemias, ele não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitiu que houvesse essa inversão de valores. Ele estava fazendo algo importante, e quando o inimigo veio sobre ele continuou dando o mesmo valor às coisas espirituais. Vamos ver isso? Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3. Então, ouça isso, o inimigo vai procurar colocar empecilho, ele vai te encher você de tanta coisa, e você vai dizer, não tenho tempo de fazer a obra de Deus. Eu tenho que malemar o tempo de ir no culto. Meu Deus do céu, uma vez por semana. Meu Deus do céu. Se o tempo quem nos dá é Deus, o tempo é de Deus. É Deus. O que nós temos que fazer é administrar esse tempo da melhor forma possível, colocando as prioridades. E a prioridade é a obra de Deus. Vamos lá? Olha lá, Neemias capítulo 6, versículo 2 a 3. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: olha aí, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha aí,
Então o inimigo usa esses dois camaradas, Sambalat e Gesem, para tentar fazer Neemias parar. Ele estava ali construindo na reconstrução dos muros, e aí eles querem então parar, e inventaram uma reunião, não, venha, vamos nos reunir, vamos ter uma conversa, vamos trabalhar junto. Só que Neemias estava bem atento, ele tinha discernimento do Espírito, e ele percebeu que o que eles estavam querendo fazer era mal para Neemias, Então Neemias tinha o discernimento de que a obra de Deus é um trabalho importantíssimo e não deve parar por nada, por conta de desculpa. Olha aí, se nós observarmos, Neemias teria uma desculpa. Qual é a desculpa? Eu fui convocado para uma reunião, então eu tive que abandonar, tive que deixar aqui o trabalho para atender essa reunião. Só que Neemias entendeu que esta reunião, na verdade, era um meio de que o maligno estava usando para impedir que a obra prosseguisse. Então ele não aceitou, ele poderia dizer, parei porque fui convocado para uma reunião. Só que essa desculpa não serve, Deus não aceita. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. O Senhor nos chamou, colocou a sua obra nas nossas mãos para fazermos, e é isso que temos de mais importante. Todas as demais coisas devem ser colocadas em segundo plano. Temos que ter a nossa agenda e saber que as coisas de Deus, elas são prioridades, elas precisam estar em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor cuida porque Ele nos chamou e Ele está conosco em todos os momentos. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude e que possamos acatar o conselho de Paulo à igreja de Corinto. Termino nessa noite com este versículo, 1 de Coríntios 15, 58. Vamos acatar o conselho de Paulo à igreja de Corinto. 1 de Coríntios 15, versículo 58. Encerro com esse versículo, essa meditação nessa noite. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Bendito Senhor, você pode glorificar a Deus, aleluia, É isso aí, Vamos sempre estar fazendo a vontade de Deus, até mesmo nesse momento de pandemia. Deus nos dará estratégia, nós não vamos parar de fazer a obra de Deus, é o que nós temos de mais importante para fazer, e não vamos permitir que desculpas, porque temos desculpa, é o isolamento, a igreja está fechada. E aí muitos se acomodam achando que agora estão de férias das coisas de Deus. Das coisas de Deus não se tira férias, Das obras de Deus não se tira férias, Nós só vamos tirar férias quando estivermos no céu, amém? Como disse o pastor Gesiel Gomes numa das suas pregações, Quando Deus foi lá, preparou o Éden, era para que o homem trabalhasse na terra e descansasse no céu. Era essa a vontade de Deus. Então o nosso descanso não é aqui, Vamos deixar para a eternidade resolver esse problema, Enquanto nós estamos aqui, vamos trabalhar, e em nome do Senhor Jesus, vamos jogar tudo fora, essas muletas das desculpas, E vamos fazer a vontade do nosso Pai. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando mais alto em cada coração. Amém.